Pronto, pessoal. Então, na segunda metade agora da aula de hoje sobre arquitetura orientada a modelos, né, MDA, a gente vai de novo voltar à ferramenta, que eu até já passei o exercício 2 para vocês, né, no JHipster. Aqui eu estou usando o editor online, que eu já criei a conta, já entrei, já loguei, que vocês também já têm isso no primeiro vídeo gravado, vocês podem ver lá como é que faz isso, né. Aqui eu vou criar um novo modelo, ó, Create New Model, tá? Deixando bem claro que eu estou fazendo isso aqui online porque eu quero, porque de fato dá para fazer isso no TXT também, mas aqui eu vou ter a ajuda dele fazer o diagrama para mim e tudo, tá? Aqui ele abriu o meu cache, que tem alguns diagramas já, então eu vou apagar aqui, que tem classe pra caramba nesse exemplo desse diagrama, tá? Eu vou deixar aqui só um exemplo de cada, eu vou alterando em cima do que vocês precisam. Tá? Então tá aqui, ó. Apaguei tudo, ficou tudo errado, mas enfim. Eu vou criar aqui uma entidade, né? Bora lá. Então a gente já viu, não vou entrar em detalhes da sintaxe. Eu vou construir, vocês vão acompanhar aqui comigo, qualquer dúvida vocês comentam. Então eu quero fazer um exemplo para quem já fez banco de dados 2, né? Ou banco de dados 1 comigo, e enfim, a gente viu um exemplo aí da Covid. Então, eu vou modelar aqui com vocês o mesmo modelo, não sei se vou fazer de cabeça, eu não vou pegar exatamente igual, mas é parecido com o que a gente viu lá na questão em banco de dados, quem viu. Quem não viu, é um modelo de classe qualquer, tá? Então, a primeira entidade, vou chamar aqui de vacina, tá? Vou colocar um nome, vou colocar uma data de criação, criada, e aí, ó, seguindo o modelo do JHipster, que é específico, né, da plataforma Java, ele tem dois tipos de dados para a gente criar. Na verdade, tem três, mas eu prefiro esses dois aqui. Então, ele tem um modelo que é para você representar sem hora, né, só o dia do ano, dia, mês e ano, e tem com hora. Então, o Zoned Date Time é uma forma de você representar uma data também representando as horas, tá? Ainda tem o time zone que ele guarda aqui, que é a região, né, do mundo do horário. A vacina aqui é justamente para representar. Vamos supor que eu tenho a AstraZeneca, que é fabricante, né? Mas, enfim, é a vacina em si que foi criada. Existe uma outra entidade, que eu já vou criar aqui, que é uma entidade do fabricante, que é muito parecida a estrutura, mas depois você vai ver a relação. Ele tem o nome do fabricante, um atributo para dizer quando ele foi criado, ou que é também data. E aí, né, esse fabricante, eu tenho que, vamos pensar num sistema que eu vou representar depois isso no mapa, não sei o quê, eu preciso ter uma localização dele. Como eu posso ter mais de um fabricante no mesmo país, né, eu vou colocar assim, ó, nome, string, sigla, string. Aí depois eu vou dizer que aquele fabricante é de qual país, tá? É o fabricante da vacina. Pensem aí no Butantan, que fabrica vacinas para vários outros tipos de doenças. Então, ele é um fabricante que fabrica vários tipos de vacinas, né? Inclusive, se outro laboratório, tipo a AstraZeneca, além da China, né, passar para eles a tecnologia, eles conseguem fabricar também mais de um tipo de vacina para Covid, inclusive, tá? Então, a vacina aqui, ó, tá aqui. E aí, para ficar uma coisa mais completa, para não ficar uma coisa só Covid, existe também a situação que eu acabei de dar o exemplo do próprio Butantan, que fabrica soro antiofídico para cobra, fabrica várias coisas, tá? Então, eu vou colocar aqui como se fosse a doença, alvo, né? Eu vou chamar só de doença, tá? Entidade, doença, nome, string, criado, para dizer quando que ela foi criada no banco de dados, data vou botar aqui, primeiro caso,
Vou colocar aqui como data sem hora, porque é como se fosse, foi surgiu tal dia na China, o Covid-19, né? E aí serve até para dizer qual é qual foi o ano que ele surgiu pela data, mas não precisa saber a hora, que ninguém sabe a hora que surgiu de fato. Né? Sabe o dia que ele foi notificado no primeiro caso. Né? E depois eu posso até aqui colocar local, primeiro caso da doença. Foi em Wuhan, na China. Varíola, foi em 1800 e não sei aonde, tarana, tá? Para ser mais genérico o sistema. Então, vou guardar as informações das doenças, das vacinas, dos fabricantes, de qual país. Esse país é principalmente para ligar com o fabricante e talvez com a doença, no caso do primeiro caso, né? Qual foi o país que registrou o primeiro caso da doença. Aqui eu vou registrar também as informações da pessoa, né? Como se fosse um cartão de vacinação geral. Então, tem a pessoa. Então, a pessoa, vou botar aqui, tem um nome, data, nascimento, local date, né? A pessoa tem a data de nascimento, local date. Por quê? Porque eu não preciso saber a hora, né? Só a data. Eu vou colocar aqui logo o modelo. Vacinação. Para salvar, né? Vai que ele perde. Até isso aqui é interessante porque ele tem esse bugzinho, pelo menos no meu browser, tá? Eu vou baixar aqui. Vou abrir de novo aqui o modelo, olha. Ele já vai estar lá, tá? Aí depois que eu abro depois aqui, ele já fica certinho. Não tem mais esse bug lá de salvar e pedir de novo o nome. Já fica aqui registrado o modelo de vacinação. Enfim. Aqui o diagrama atualizado, vocês estão vendo aqui no meio, ó, como eu já falei, ele é um modelo equivalente ao ml, né? A gente está falando aqui de um PIN, né? O ml é PIN, apesar daqui a gente está já de um PSM, né? Porque um PSM já é específico. Acabo que eu fico restrito aos tipos de dados e relacionamentos que o Java nos dá. Além do Java, existe uma restrição da própria linguagem, porque o Java, por exemplo, tem herança. E o próprio Hipster, ele, na linguagem dele, no JDL, ele não deixa ter herança. Por quê? Porque na época eles não queriam construir herança, ia dar trabalho para o programador fazer, ele resolveu pular essa etapa na época. Tá? Só por isso. É uma decisão de projeto. Né? Por isso aqui, ele é mais restrito que o próprio Java. Ele nem tem herança. Tá? Eu não vou precisar de herança aqui. Então, tem aqui, ó, a pessoa e, né, para representar um relacionamento da pessoa com a vacina, né, seria o ideal eu ter várias identificações. Então, lá em banco de dados a gente vê isso, né? Você vai ser uma entidade associativa, etc. Eu vou criar aqui uma classe para isso. Vacinação pessoa. Para indicar quem é a pessoa, qual vacina tomou, aí aqui, quando, aí eu vou colocar aqui, quando, eu vou colocar aqui ele como zoned date time, vou colocar, não precisa, na verdade não precisa da hora também, né? Ela só precisa saber o dia que ela se vacinou, para saber o segundo dia, né? Não precisa saber da hora, não importa tanto. O local, aí eu posso colocar aqui como string, ou CNS, como é hoje lá no cartão de vacinação, que é o Código Nacional de Saúde, que é um códigozinho do local, que é o número do posto de saúde, por exemplo. Ele tem um número único, nacional, como se fosse o CPF do posto de saúde. Tá? E eu posso botar aqui código profissional, né? Apesar da polêmica toda que está acontecendo, né? Para saber quem foi que vacinou, etc. Eu não vou entrar nessa polêmica, mas eles registram no cartão quem foi o profissional que fez isso, no sentido do enfermeiro, auxiliar de enfermagem, etc. Tá? Beleza. Então aqui eu já tenho as entidades modeladas, já tenho aqui 6, né? E aqui é similar ao que eu estou cobrando de vocês, só que um pouco menos. Eu estou cobrando 5 entidades. E vou modelar isso. Pensa no modelo, vamos criando. Mandem para mim. Professor, está faltando classe, me dá uma ideia aí. Eu mando ideia. Tá? Não tem problema em relação a isso. Então, agora falta o relacionamento. Então, eu vou aqui, usando os construtores da linguagem, começar a relacionar.
Então, o primeiro construtor que eu vou usar, e isso já é meio que já, tipo, específico do Jupyter, tá? Dica mesmo, são o one-to-many e many-to-one, eles, na verdade, representam a mesma coisa, tá? Por quê? Porque, no final, é um para muitos e muitos para um. A diferença no Jupyter hoje, na versão do gerador de código, é que ele tem uma especificidade aí. O many-to-one, ele sempre representa como se fosse unidirecional, ou seja, ele representa como uma classe, né? E do outro lado ele não tem o ponteiro, não tem a variável, só um dos lados que tem o relacionamento, tá? E no one-to-many, né, diferente do many-to-one, ele sempre representa relacionamentos bidirecionais, ou seja, de um lado ele tem uma lista e do outro lado ele tem um relacionamento único, porque é um para n, né? O many-to-many, que é muitos para muitos, ou seja, é lista dos dois lados, ele não tem diferença, tá? Então, eu prefiro usar na prática, isso é questão de gosto e também de projeto, tá? Eu prefiro usar na prática, para quando só tem um relacionamento entre as duas classes, o many-to-one, unidirecional, porque de alguma forma ou outra, isso representa também uma otimização de código, tá? Porque a gente acaba evitando que o outro lado tenha uma lista desnecessariamente, tá? De carregar a lista. Normalmente listas são pesadas de carregar em sistemas, né? Um número de N de informação. A gente carrega as listas sob demanda sem já estar mapeado aqui. Enfim, nesse contexto do unidirecional, many to one, eu vou representar aqui, por exemplo, país, no caso, não, país não. Vacinação pessoa. Então, vacinação pessoa é uma entidade que, no final, fica como se fosse uma tabela associativa, né? Que liga a pessoa com a vacina, né? Inclusive com o próprio fabricante, precisa, né? Então, a gente precisa desse negócio, dessa relação. Então, aqui, ó, a entidade vacinação pessoa. Primeiro, tem que saber qual é a pessoa, né? Liguei os dois, olha aqui do lado do diagrama. Tá vendo? Então, eu liguei, a vacinação pessoa aponta para uma pessoa, e uma pessoa, né, tem uma ou mais vacinações vinculadas a ela, tá? É uma lista, por isso que é o one-to-many, tá? Só um segundo que o monitor desligou aqui. Pronto, voltei. Então, aqui eu já representei. Como eu tinha dito, a vacinação pessoa, ele funciona como se fosse uma tabela associativa. Então, aqui de um lado, ó, a gente tem que colocar pessoa. Como eu sei que a entidade pessoa tem o atributo nome, eu coloco aqui nome para quando gerar o código ficar bonitinho lá para eu selecionar, tá? Eu sei que do outro lado, vacinação pessoa tem que apontar também para vacina, né? Para dizer, olha, essa vacinação pessoa foi dessa pessoa com essa vacina. Aqui. Como eu sei que a entidade vacina também tem atributo nome, eu deixo aqui entre parênteses, vai ficar bonitinho quando for gerar o código. Tá? Além disso, uma informação importante, né? A mesma vacina pode ter mais de um fabricante. Agora não tem no Brasil, né? Porque a gente está atrasado, mas poderíamos ter o mesmo fabricante, ou a mesma vacina, tipo a vacina a Covid da China poderia ter sido fabricada pelo Butantan e ter vindo uma fabricada já, na verdade já teve, né? Já vieram prontas algumas fabricadas pelo laboratório chinês e vieram outras, né, fabricadas no Brasil. Então já temos no Brasil a mesma vacina fabricada por dois fabricantes. Realmente isso já existe. Então naquela vacinação é interessante também identificar quem é o fabricante, né? Beleza? Então tem aqui essas informações, ó. A entidade vacinação pessoa está ligada, né, com pessoa, com vacina e com fabricante, tá? Aí a vacinação pessoa não precisa indicar quem é a doença, porque de fato essa informação está na vacina, né? A vacina é feita para um propósito específico. Então a vacina, ela tem ligada com ela quem é a doença, né? Então aqui ele tem, ó, doença.
E a gente sabe também que dentro da entidade doença tem um atributo, ó, nome. Então, coloca o nome aqui também. Sempre unidirecional. Veja que do outro lado eu não coloco nada, porque eu estou usando o many to one. Então, do lado de cá é sempre o lado 1, e do lado de lá, que seria o lado lista, fica em branco, porque é unidirecional. Então, a vacinação tem uma pessoa, tem uma vacina, tem um fabricante. A vacina, ela aponta para uma doença. E uma doença, obviamente, tem várias vacinas. Eu posso ter a mesma doença, a Covid-19, N vacinas para ela, como temos hoje, né? Então, é many to one. Um lado é o one e o outro lado é o many, tá? Beleza? Aí, só para finalizar essa questão aqui do país que está soltinho aqui, que não tem ninguém ligado com ele, aí a situação é a seguinte, eu posso ter o mesmo país, ter vários fabricantes, por exemplo, né? E é isso? Então, e o fabricante pertence a um país. Vamos considerar assim, porque eu posso ter, de fato, subsidiárias do laboratório A em outros países, mas aí seria outro CNPJ oficialmente, né? Seria outra empresa, no fim das contas. Seria o fabricante subsidiário Brasil, etc. Então, vou colocar como se fossem cadastros diferentes. Então, vou colocar aqui o fabricante para o país. E aí, o fabricante tem a indicação de qual é o país dele. E aqui, como a gente sabe também que tem o atributo nome, fica o nome lá, ó. Beleza, pessoal? Conseguiram acompanhar até agora essa modelagem? Nenhuma dúvida? Não tem ninguém falando nada? Meu microfone está ligado, né? Não estou falando aqui sozinho. Ele está gravando. Tá? Aí podemos ter outros relacionamentos aqui, né, indicativos, mas eu acho que, por exemplo, nesse modelo aqui que a gente tem, tem uma coisa que está faltando. Então, por exemplo, eu tinha comentado, né, a doença, qual foi o nome dela, quando ela foi cadastrada no sistema, qual foi a data do primeiro caso, local do primeiro caso, como se fosse um texto, né? E aí, eu tinha pensado na situação do país, né? Para a gente também saber qual foi onde começou o foco, né? Então, eu posso também relacionar o país com doença. Eu posso dizer que naquele país, qual foi o país que apareceu o primeiro caso, né? É basicamente isso. Obviamente, depois tem casos em outros países quando se espalha, mas qual foi o primeiro caso? Onde começou o registro desse negócio, daquela doença específica? Independente de quando também, né? Então, nesse caso aqui, ó, um país pode ter várias doenças que surgiram, mas uma doença tem aquele país que foi o primeiro foco. Então, continua sendo um para muitos. Então, vou continuar usando o many to one, porque eu prefiro. Tá? Então, a doença, to, país, e eu vou colocar aqui, ó, país, primeiro caso. E vou botar nome. O nome do relacionamento eu coloquei assim grande, justamente para dizer o que eu quero, né? O país, primeiro caso. Né? Até para não confundir com o nome dos outros atributos que já tem lá, que é local, primeiro caso, né? Ou data, primeiro caso. Tá? E tá aqui, ó. Aí ele fez a ligação aqui por baixo, olha. País, doença, fabricante. Tá? A pessoa não precisa da identificação do país daquela pessoa, né? A vacina. Eu estou fazendo cartão de vacinação como se fosse só do Brasil, né? Mas pelo menos, se a gente pensar que em um ambiente fora Covid, né? Também representaria um cartão de vacinação das pessoas no Brasil. Pela idade, dá para saber aqui, pela data de nascimento, dá para saber a idade, dá para saber se ela está na vaga ou não para fazer isso agora, se ela é fura-fila, né? Dá para saber se ela já tomou uma dose ou não pela vacinação pessoa. É só buscar. Quem já tomou a vacina da doença Covid? Aí ele vai lá, busca. Ah, já tomou, amigo, a vacina X, então não pode tomar da outra marca, tem que tomar da mesma fabricante. Olha aqui, tá faltando, ó, realmente, discutindo aqui, eu lembrei, ó. Além da vacinação identificar o fabricante, a vacina também precisa identificar o fabricante, né? Ou não. Na verdade, essa questão do fabricante com a vacina, a gente poderia deixar ele... tem duas formas de fazer, né? Eu poderia indicar que aquela vacina específica, ela é de um fabricante só, eu acho que não faz sentido. Na verdade, faz sentido a gente colocar que uma vacina específica pode ter N fabricantes.
né? Por quê? Porque eu posso ter a vacina contra a Covid-19, né? Ela pode ter fabricantes diferentes, né? E a mesma coisa, o mesmo fabricante pode fabricar várias vacinas, inclusive para outras doenças, né? Então é um relacionamento many to many aqui que faz sentido, tá? Estou fazendo aqui junto com vocês. Então eu não vou usar o one to many, que é bidirecional, tá? Vou apagar ele daqui. E vou deixar o many to many para eu relacionar o fabricante com vacina, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó, fabricantes. Quem são os fabricantes, no plural, porque é uma lista dos dois lados, né? E vacinas. E também eu posso colocar, mesmo sendo many to many, o atributo depois para na seleção da lista, eu conseguir considerar aqui, ó. Então, fabricante que pode fabricar várias vacinas e uma vacina que pode ter vários fabricantes. E aí, lá na hora da vacinação da pessoa, eu vou dizer de qual foi o fabricante que fulano tomou a vacina. Para que na próxima vacinação eu tenha o controle para ele não tomar, né, de fabricante diferente, né? Essa incompatibilidade aí, etc. Na verdade, até fabricante diferente até pode, né? A questão lá é o laboratório. Eu não modelei laboratório aqui para simplificar um pouco o nosso sistema. Tá? Beleza? Eu acho que chegamos aqui a um modelo razoável. Só vou revisar aqui com vocês, ó. Entidade país, né? Entidade fabricante, entidade vacina, entidade doença, entidade pessoa, entidade vacinação pessoa, que é justamente como se fosse aquela entrada no meu cartão de vacinação de quem, quando, qual foi o fabricante, qual foi o código do Nacional de Saúde e o código do profissional que deu a vacinação. Quem, ele é mapeado por um relacionamento, aqui, ó, vacinação pessoa indica quem foi a pessoa, vacinação pessoa indica qual foi a vacina, vacinação pessoa indica qual foi o fabricante daquela vacina específica que eu tomei, aquela pessoa, e na vacina eu indico qual é a doença que aquela vacina está relacionada, no fabricante eu digo qual foi o país do fabricante, e na doença também indico qual foi o país para indicar a situação no primeiro caso, independente de qual é a doença. E aqui eu coloquei o many to many também, que faz sentido a gente indicar que a mesma vacina pode ter vários fabricantes. Tá? Isso aqui faz parte da linguagem do hipster para representar essa parte de baixo, para a gente gerar o código com algumas coisas. Eu não vou focar nisso agora, mas deixa aí que ele gera o código do jeito que eu gosto. Tá? Depois a gente pode ver essa especificação desse gosto. Beleza? Dei uma dúvida, pessoal?